Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, como você sabe, trazendo sempre temas que elevam psiquicamente e espiritualmente. E falando em psíquico e espiritual, estamos uma vez mais, até pelo cenário, você já adivinhou, é dia de falar de parapsicologia. Estamos uma vez mais na boa companhia do nosso querido Oswaldo Milman Júnior, pesquisador, filósofo, professor, uma pessoa com um cabedal de conhecimento sensacional e que está dando uma aula de parapsicologia aqui no canal Realidade Fantástica. Se você está acompanhando essa série, acompanhe. Se você ainda não acompanhou, acompanhe, porque são uma série de programas passando por toda a gama de fenômenos parapsicológicos. E hoje o Oswaldo se propôs a falar daqueles fenômenos que são considerados mistos, né? Que envolve o fenômeno psi-gama, psi-kappa e psi-beta. Por exemplo, a levitação, por exemplo, a bilocação, você estar em vários lugares ao mesmo tempo. Como é que isso é possível? Vamos aprender juntos com o Oswaldo. E antes você, claro, vai se inscrever no canal, deixar o seu joinha e aciona o sininho. Esse sininho é tão importante que você não faz ideia. E deixa depois o teu comentário do que você achou desse papo tão gostoso que será feito aqui com o Oswaldo. Tudo bem com você, Oswaldo? Tudo bem, Jamil? Então, voltamos hoje, né, para dar sequência a esses programas que temos realizado. Quando esses fenômenos se misturam, como é o caso da levitação, porque existem uma série de especulações e investigações e não se tem uma conclusão definitiva sobre, vamos dizer assim, o suporte ou a sustentação do que vem por trás desse fenômeno. Que é um processo, né, no qual as pessoas conseguem suspender sem o contato físico, apenas psíquico, né, fazendo com que objetos, floreiras, lápis, naquilo em que o dotado ou a pessoa que tem essa sensibilidade psíquica, ela se concentra, então ela cria, atua, gerando essa fenomenologia. Então a fenomenologia, como você falou, contraria a lei da gravidade, né? Onde o mais pesado que o ar fica centrado na Terra, pela própria lei da gravidade. Sim. E na levitação, imagine a sublimação que existem dessas pessoas que foram constatados esse processo. Então, o processo existe, a levitação é um fato. Apenas o questionamento sobre as causas intrínsecas que geram esse fenômeno é que são estudadas, né? Nós temos, inclusive, pessoas que entraram para a história pelo fenômeno da levitação, né? Vários personagens. Sim, já na sequência nós vamos citar esses e depois vamos fazer uma conclusão sobre a nossa interpretação dos mecanismos que estão atuando parapsicologicamente, né, no processo da levitação. E um deles é a telecinésia e outro são fenômenos psi-beta parabiológicos, então eles se fundem e geram um processo. Vamos explicar mais no final. E esses objetos observados, como nós já falamos, deslocam-se floreiras, né, lápis, cadeiras, mesas, tudo isso ocorre, mas o que mais, digamos assim, causa um impacto, né, por exemplo, um fenômeno muito insólito, é o indivíduo levitar. Né? Ele, em momentos de êxtase místico, de grande concentração espiritual, ele se elevar, como foi Jesus caminhando nas águas. Né? Isso é fato bíblico. Então a gente fica estudando, e os grandes médiuns como Daniel Douglas Home, Eusápia Palladino, temos aqui a Jane Gallagher e Ruth Schneider, para citar outros, poderiam citar, porque esses foram muito estudados, por exemplo, por William Crookes, que é um químico inglês, um físico, inventor, descobridor, inclusive, do elemento tálio, número 81, que ajudou na descoberta do átomo e fez grandes contribuições no campo da parapsicologia. E engraçado que o William Crookes, ele perdeu um irmão por uma doença da malária. O cara contraiu malária quando ele foi trabalhar numa estrada de ferro que ligava o México aos Estados Unidos. E com 21 anos esse rapaz faleceu. Parece-me que, eu não sei se era engenheiro ou se era um técnico simplesmente, mas esse irmão dele, ele perdeu o irmão. A partir dali, ele sendo um físico, um matemático, uma pessoa estudiosa dentro da física e da química, né, com conhecimento fabuloso, intelectual, ele começou a pesquisar o que acontecia, né, com a vida após morte, né? E aí ele começou a se interessar pelo espiritismo, pela espiritualidade, se aproximou de muitos médiuns famosos, como foi o caso do Daniel Home.
E fizeram muitas pesquisas. Depois teve Charles Richer, que é um médico fisiologista francês, né? Juntamente com Aksakov e Lombroso. São grandes personagens que foram ajudando a descortinar certos mistérios, comprovar, mas sempre ficou aquela polêmica em torno das causas etiológicas, né? As causas fundamentais que geram esse processo e como ocorre essa levitação. E o interessante é que eles faziam pesquisas seguindo a metodologia científica da época, né? Eles procuravam controlar, se certificar que não havia fraude. Quer dizer, eles não eram uma pesquisa assim frouxa, era uma pesquisa rigorosa. Rigorosa para evitar a mistificação, né? Existe aqui um caso, por exemplo, de Lord Adair. Lord Adair foi um correspondente da Daily Telegraph, né? Como nós falamos, devia ser um jornalista e estava envolvido. Ele conservava um fichário em que ele fazia essas pesquisas com os dotados e ele registrava. Ele registrou 16 levitações que ocorreram com Home, né? Com o Daniel Douglas Home, esse famoso médium, famosíssimo, viveu no século XIX. E com o Dr. William Crookes também investigou na presença de mais de 100 testemunhas. Portanto, isso era comprovado. A levitação é um fato insólito, extraordinário, que ocorre através da atuação psíquica, de uma sublimação, certamente, porque são pessoas muito idealistas, né, curadores, médiuns de efeitos físicos, e tudo isso eles conseguiam. E um outro fato curioso com relação ao Home é que quando ele levitava, as pessoas muitas vezes estavam num banco junto com ele, iam junto, se elevavam. Ele afetava... E se seguravam, muitas vezes queriam segurar as pernas dele, também a perna dele esticava por volta de uns 15 centímetros. Havia então, uma distensão até, uma transformação até física, biológica. Atuava de maneira... Por isso que é parabiológico também, né? Existe afeta físico, psíquico, do psigama, psicapa e psipb, que nós já explicamos, né? Toda essa correlação, por isso é um fenômeno misto, considerado misto. E as pessoas queriam segurá-lo muitas vezes e se levavam junto com ele, né? Sem dúvida, ele foi considerado inclusive até o maior médium da história, considerado por alguns, né? Sim, ainda até hoje ele tem essa reputação, ele tem o maior médium de efeitos físicos, assim como Eusápia Paladino, essa é uma italiana, né? E essa Eusápia Paladino foi também estudada por Charles Richer, Aksakov e Lombroso, que deram testemunho disso. Comprovadamente, ela levitava. Tanto os dois levitavam, né? E tinham testemunhos e registros. Foram outros tantos, né? Que daqui a pouco nós vamos desencadear nos grandes santos da humanidade, como Jesus, né? Que Jesus, vou citar também São José de Cupertino e São Martim de Porres, que era um santo peruano. Mas Jesus, andando sobre as águas, é um fato bíblico, né? Onde Mateus, do capítulo 14, versículos 22, 33, Marcos, em 6, 45, 52, e o apóstolo João, 6, 16, 21, falam dessa peregrinação de Jesus e andando sobre as águas. O que ele fez foi uma levitação, né? O que Jesus fez não deixa de ser andar sobre as águas, é uma levitação. Então, agora você imagine a sublimação de uma espiritualidade para se sobrepor ou, como se diria assim, anular os efeitos da lei da gravidade, né? Onde o mais pesado permanece no centro, né? Na lei da gravitação, tudo é atraído para o centro da Terra. Sem dúvida. Nós estaríamos voando por aí, né? Mas Oswaldo, pela parapsicologia, tem uma explicação ou não? Se aventam causas da levitação ou ainda é um mistério na parapsicologia? Não, como ainda existem hipóteses e eles sempre falam que pode estar envolvido a telecinésia, com efeitos parabiológicos. Eu interpreto como efeitos psicossinésicos, porque acho que a alma muito pura, ela está atuando no psiquismo. Para mim, são efeitos parabiofisiológicos. Agora, vamos ver um outro caso aqui, de São José de Cupertino, por exemplo, que era um santo, uma pessoa que na infância e na adolescência era um jovem muito humilde, sofreu muito, era muito doentio, e ele começou a procurar um campo místico para, como se diz assim, se desdobrar, se compreender e ajudar o próximo. Então ele foi adotado pela da Ordem dos Frades Menores Conventuais e foi canonizado em 1767 pelo Papa Clemente III. Atribui-se a ele muitos milagres.
de levitação e êxtase, bem como visões e aparições sobrenaturais. Então, o que acontecia com ele? Ele estava rezando a missa, certo? De repente, o pessoal olhava, ele estava flutuando, estava elevado. O pessoal fazia isso com muita naturalidade dentro daquele processo de êxtase místico. Quer dizer, ele anulava a força da gravidade, se desprendendo, dada a sublimidade e a imposição de um estado de pureza sobre o próprio corpo, né? É um fenômeno extraordinário, insólito, né? Quer dizer, quantos casos foram registrados, ele foi um deles, São José de Cupertino. Mas então, Oswaldo, a gente pode inferir que nesse fenômeno da levitação parece que a pureza moral tem um papel aí, Com certeza, pelo jeito, com certeza, né? Parece que ela ativa alguma coisa, ela ajuda no fenômeno. Certamente, né? Porque você alinha os teus centros psíquicos com o alto astral, né? Uhum. E o império invisível vai atuar. Há uma egrégora muito forte, né? No caso do nosso amigo aqui, São Martinho de Porres, ou Martinho de Lima, era outro? Então, esse São Martinho de Porres, ou Martinho de Lima, o pai dele era um espanhol que veio e teve uma convivência com uma haitiana, eu acho que era uma haitiana, e com essa mulher, que era da raça negra, ele teve esse filho. E esse filho, então, era considerado assim, um filho não muito reconhecido, né? Uhum. Era tipo um bastardo. E sofreu muito. Mas do pai ele recebia alguma pensão, alguma ajuda, onde ele pôde se manter. E aos 15 anos, mais ou menos, ele foi aceito num convento. E lá ele passou a ter uma vida em Rosário de Lima, o convento dominicano do Rosário. Você sabe que os irmãos dominicanos, eles são dedicados à educação. Sim. As irmãs dominicanas, irmãos dominicanos, colégio dominicano sempre é educativo, né? A educação. E lá ele começou a se desenvolver e dentro deste convento foi visto em fenômenos de bilocação ou projeção psíquica, como eu te falei, na África, no Japão e na China. Sabe? Então missionários viam esse cidadão deslocado, ele contatava espiritualmente com missionários sem sair do Peru e de Lima. E também tinha esse dom da levitação. Paulo VI o proclamou em 1966 como o padroeiro dos barbeiros e cabeleireiras. Então ele é o padroeiro. Por quê? Porque lá no convento ele tinha essa missão, essa função de cortar o cabelo dos frades, né, dos frades. E então ele teve essa vida onde foi muito turbulenta, muito sofrida, mas ele tinha o dom da cura, tanto que houve uma peste, foi 1600, então seria século XVII, e houve uma peste, e esse morbo foi cuidado, ele salvou mais de 60 missionários extenuados, cansados e que contraíram o problema da doença da peste. Então ele tinha o dom da cura também. E era visionário, né? E João XXIII o canonizou em 6 de maio de 1962. Então ele reuniu um pool de fenômenos, Portanto, né? Era bilocação, sim, cura, levitação, era tudo. Uma pessoa que não é que se sobrepunha às leis da física, no caso, através da sua sublimação espiritual, né? Agora, em conclusão, né? Porque a gente lê muito e vê que, como dizer assim, todos levantam e mostram com testemunhas tudo o que ocorreu em torno da levitação, sendo um fato insólito comprovado, estatisticamente, registrado, visto, comprovado por pessoas muito sérias e idôneas, né? Como nós já falamos, como William Crookes, como Charles Richer e entre outros. Charles Richer era prêmio Nobel de medicina da época, né? De medicina, um fisioterapeuta francês que também estudava muito essa fenomenologia, né? Uhum. Assim como o Dr. Heine, né? Lá nos Estados Unidos, enfim, todas essas grandes personalidades do campo especializado, do campo, como se diria assim, profissional, né? Profissional, de renome, de relevâncias e serviços prestados. E todos eles falam da possibilidade de que está ocorrendo ali a telergia, que é uma exteriorização e transformação de energias fisiológicas através dos poderes mentais e psíquicos. E o conjunto dessas energias também é denominado telecinésia.
né? E telergia é tele, longe, ergo, trabalho. O trabalho da mente atuando à distância. Agora, entra provavelmente também aqui a psicocinésia, que são as forças da alma, quando o psiquismo atua, no caso de Jesus, por exemplo, é claro que é uma espiritualidade que está atuando ali e trabalhando e trazendo. Então, a psicocinésia, a telergia, né? Eu acho ali que existe dentro dessa visão algo parabiológico, porque está atuando sobre o processo motor do sistema nervoso, né? Então a aura dessas pessoas deve estar com uma frequência elevadíssima e elas estão atuando e gerando todo esse processo. Mas veja bem, Oswaldo, no caso do poltergeist, por exemplo, quando você tem levitação, você tem deslocamento de objetos, você tem fenômenos luminosos, seria também uma amálgama de todos esses fenômenos ou não? Ele já é mais restrito a uma categoria? Aí eles colocam como fenômeno da telergia, telecinese. O poltergeist seria a expressão da mente, do psiquismo, né, atuando pelo sistema nervoso, pelas forças motoras do organismo, biológicas, mas atuando de uma maneira, é considerado como uma telecinese, né? Kinesis, movimento, a distância relativa, atuando o psiquismo do indivíduo com a força exponencial que tem. Então, nós que estudamos um pouco de misticismo, né, acreditamos que a aura, a força da aura, o corpo psíquico está vibrando de tal maneira que gera, então, pela vontade do indivíduo, direcionado para aquele foco, essa coisa. Só que, como nós falamos aqui, que você falou do poltergeist, eles dizem assim, que há uma energia um tanto descontrolada da pessoa que tem uma sensibilidade, e por isso ocorre muito, principalmente na puberdade, na adolescência. Sim. Que é o fato que mais ocorre porque o jovem não tem ainda um conhecimento e tem um potencial energético muito forte. Então, não está sabendo conduzir, e eles chamam até de, então existe uma psicorragia, né? Quer dizer, psicorragia o que é? É uma disfunção, assim, um distúrbio, no sentido de você ter um potencial e não saber canalizá-lo adequadamente, gerando, então, todos aqueles distúrbios no ambiente. Você sabe que tem um vídeo até no YouTube, você que está nos assistindo até pode constatar, de um poltergeist famoso, foi até tema do Fantástico, que era uma moça também, na adolescente, ela não conseguia ficar sobre a sua própria cama, porque o colchão saía voando, bicho. Saía voando, levitava, e isso foi captado pela câmera, né? Foi tema do Fantástico, etc. Tem um amigo meu que é muito cético, disse que quase caiu da cadeira quando viu, porque ali você vendo não tem como. E foi estudado, não tinha fio, não tinha nada. Então é interessante isso, né? E muito feliz esse termo que você usa, né? Psicorragia, quer dizer, é algo anárquico, né? Não está sob o controle da pessoa. Exatamente. Por isso que toda pessoa que tem fenômenos espontâneos, extraordinários, históricos assim, ela deve estudar para se autoconhecer, né? Eu tenho muitas coisas assim que, sabe, Jamil, eu vivi, né? Experienciei. Aí você fala, quem não conhece, não sabe, se o cara é maluco, deve ter um relativo equilíbrio, pelo menos, né? Para saber separar o joio do trigo e fatos assim insólitos que me surpreenderam ao vivê-los e que foram inesperados. E é essa dificuldade, porque não é uma coisa concreta, real. Precisa dizer, o sujeito está, né, imaginando, porque a imaginação e a sugestão são muito fortes também nesse processo. Então, isso não pode ser forçado. Mas eu vivi experiências espontâneas que eu jamais imaginava e não fui influenciado por sugestão, por imaginação, por absolutamente nada. E de viver fatos insólitos. Mas isso daria algum programa, não é o caso, né? Porque hoje nós estamos tratando da levitação, que na minha visão, ela passa por ser um fenômeno, por exemplo, envolvendo, né, a psigama, o psibeta e o psicapa, para mim é um fenômeno psicobiofisiológico. Com Jesus, que tinha uma expressão total, um domínio amplo, e esses santos provavelmente seguiram esses caminhos também, e conseguiam esse processo de levitação. Não posso ir além do que falei, porque, como nós dizemos, existe um mistério ainda por trás disso. Como diz, a parapsicologia não deu uma palavra final sobre isso. Como investigador
e estudioso, nós vamos continuar tentando achar fontes fidedignas para alimentar um pouco mais esse entendimento da etiologia ou origem, né, da própria levitação. Perfeito, Oswaldo. Bom, nós vamos continuar aqui a nossa série de parapsicologia. Já estou curioso para saber qual que é o próximo tema que você vai nos trazer. Vocês tiveram aí uma série de citações. É interessante se pesquisar um pouco, né? Como foi a vida de São José de Cupertino, de D.D. Home, né? Daniel Douglas Home, todos esses grandes personagens, Eusápia Paladino, porque a gente aprende muito, né? E descobre, sem dúvida, como a gente sempre fala aqui, que o mistério está entre nós. Oswaldo, quero te agradecer demais aí de você sempre estar compartilhando tuas pesquisas, tuas reflexões. O que eu costumo falar, olha, se você quer uma boa introdução à parapsicologia, é assistir essa série que o Oswaldo está prodigalizando aqui. Eu sei que você vai abrir uma série também, porque o Oswaldo ele tem uma série de programas aqui na Vega Produtora, cujo presidente é o nosso amigo César Felizbino, onde a gente está gravando. Você tem uma série também onde você abordou uma série de temas arcanos e agora você vai abrir uma outra sobre desenvolvimento comportamental. Você gostaria de falar sobre isso? Esse é o propósito, que está em estudo ainda, né? Fazer algo dentro do campo do desenvolvimento comportamental, porque sabe-se que as pessoas às vezes precisam de algumas dicas, né? De alguma orientação, e quem sabe a gente possa trazer alguma coisa assim dentro desse campo vibratório que é importantíssimo, né? Porque a vida toda nossa está pautada em procedimentos, em comportamentos, né? E muitas vezes nós nos afastamos por ignorância, e é normal, é natural, né? De termos um paradigma para seguirmos e eliminarmos, por exemplo, a questão do medo, da culpa, né? Da raiva, sentimentos que só nos destroem, né? Então o objetivo é, através de um comportamento compatível, elevar esse padrão vibratório e atingir então os objetivos superiores. E vamos falando, né, Jamil, com você sobre parapsicologia, psicologia, fizemos uma série aí falando de sugestão, concentração, criação mental, e agora pensando aí no desenvolvimento comportamental, sempre tendo em vista o nosso futuro simpósio previsto para o início do ano que vem. Com certeza, já falamos desse simpósio, né, que será um simpósio de paraciências, né, nós chamamos de... o primeiro simpósio metapsíquica de parapsicologia, né, de Curitiba. Perfeito, Oswaldo. Obrigado novamente pela tua participação. Quero lembrar que a Vega Produtora aqui em Curitiba é uma entidade especializada em filmagem, em fotografia. Você pode contactar o César, está aparecendo os contatos dele aqui, assim como você pode acompanhar toda essa série maravilhosa que o Oswaldo gravou aí sobre uma série de temas arcanos. O link está na descrição desse vídeo. São 24 vídeos aí, onde ele falou de sugestão, de criação mental, de reencarnação, uma série de temas e, quiçá, virá uma nova série aí. O link está na descrição do vídeo para você também acompanhar. Agradecemos aí todo o esforço que você tem feito para apoiar o canal Realidade Fantástica. Deixa aí o teu comentário dizendo o que você achou do programa. E lembrando sempre, o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.